Oi, pessoal, tudo bem? Cá estamos nós outra vez, olha só. E a gente sempre, trazendo, pessoal, uma reflexão, uma informação, uma habilidade, uma conversa nova sobre usos, sobre aplicações da língua portuguesa. Reflexões necessárias a respeito de uma série de mudanças em curso e também da boa aplicação cotidiana da nossa língua, não é verdade? Muito bem. Então, olha só. Para você que está aí do outro lado, bem bonito, com seu caderninho, com sua caneta, com seu lápis para fazer as anotações, olha só, separei para hoje, pessoal, uma conversa bem legal para nós entendermos um pouquinho mais do que podem promover num texto ou enfim, num texto de qualquer tamanho, numa comunicação falada ou escrita, o que podem promover as escolhas lexicais e sintáticas diferentes. Lexi, o que, professora? Olha só, vamos falar também dessas definições, para relembrar mesmo, pessoal, da diferença que tem morfologia e sintaxe, da diferença que tem o conjunto de vocabulário e sua aplicação nas frases e como é que nós vamos nos comportar em relação a isso, tá bom? Então, já pega aí o seu caderno, vamos fazer nossas anotações. Eu vou passo a passo, calma, não precisa se assustar, tá bom? Então, eu vou devagar aqui, mas já, tratando com vocês, gente. Escolhas sintáticas e lexicais. Quando menos é mais, né? Alguém vai dizer, já vi essa expressão, prof, dizendo, menos é mais, né? Às vezes, pessoal, nas escolhas vocabulares, nos textos, na maneira de a gente apresentar, de a gente relatar, falar alguma coisa mesmo, falar ou escrever, quanto menos rebuscado ou menos prolixo a gente for, melhor. No texto produzido para o vestibular, gente, não é diferente, tá? Quanto mais direto, claro e expressivo a gente for, melhor. O que a prof vai dizer para vocês? Olha, gente, expressividade não é sinônimo de rebuscamento, tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Muito menos sinônimo de prolixidade, quer dizer, eu tenho que escrever pomposamente. Tenho que escrever 18 linhas para dizer uma coisa só. Não, gente. Se você escreve 18 linhas, você tem que dizer muita coisa a respeito de um mesmo tema. São coisas diferentes, né? Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, vamos relembrar essas definições, que importam muito para nós no nosso cotidiano. Dá uma olhada lá. Quando eu falo de escolhas sintáticas, pessoal, olha só, eu estou tratando, claro, de escolhas de ordem. Ordem das palavras em uma frase, ok? Muito bem, legal a gente relembrar disso, tá? Quando eu falo em léxico, pessoal, eu estou falando em vocabulário, tá? Vocabulário. Ou seja, conjunto de palavras, tá bem? Conjunto de palavras, tá? Então, só para a gente lembrar, pessoal, Sintaxe é ordem ou organização e léxico é conjunto de palavras, é o conjunto de vocabulário de que nós dispomos em uma língua ou mesmo de que nós dispomos para nós, para nosso uso, né? Tá joia? Vamos lá, por ordem então, por partes. Vejam, gente, o português, assim como as demais línguas que são provenientes, originárias do latim, espanhol, francês, italiano, mesmo o inglês, pessoal, que não é uma língua neolatina, mas são línguas todas que a gente vai chamar, e é importante que a gente saiba disso para entender melhor a organização, São línguas analíticas, que a gente chama, tá? Analíticas ou sintáticas, tá? Em que medida, como assim, gente, analíticas ou sintáticas? Quer dizer, pessoal, que o lugar que a palavra ocupa na frase faz muita diferença ou faz toda a diferença para a gente saber se ela é sujeito, se é verbo ou se é parte do predicado, se é objeto, vamos supor, Então, o lugar que a palavra vai ocupar vai fazer toda a diferença. E isso é bem diferente, gente, do que acontecia, por exemplo, em latim, tá? Que não é uma língua analítica nem sintática, ao contrário, é uma língua sintética, gente.
E como assim uma língua sintética? É uma língua, pessoal, em que as palavras vão ter terminações específicas e pelas terminações a gente vai saber que lugar elas devem ocupar. A gente vai saber se elas são sujeitos, se são verbos, se são partes do predicado, certo? Assim a gente chama a língua de sintética, né? Não é o nosso caso, gente, que temos uma língua sintática ou analítica. Olha o exemplo, como é que a gente vai comprovar isso? Olha só. Vejam, eu coloquei 3 frases aqui que são importantes para nós percebermos aí, inclusive, né, as relações de significado, pessoal. Não só na questão sintática, né, mas como ela interfere no significado das coisas. Primeiro de tudo, o cachorro do meu vizinho morreu. Bom, a colocação, a ordem aqui, a sintaxe, né, das coisas, a colocação dos elementos, faz com que eu tenha uma ambiguidade, vamos lá, sintática, tá? Quer dizer, qual a ambiguidade? Bom, ou eu estou xingando o meu vizinho de cachorro, ou estou dizendo que ele de fato tinha um cachorro e esse cachorro morreu, né? O que faz com que eu tenha essa ambiguidade? A minha colocação, o meu uso sintático aí das coisas, tá? Então, por exemplo, aqui a relação vai ser de ambiguidade. Agora, no outro lado, olha só. E se substituirmos morreu por faleceu? E o motor do carro morre ou falece? Vejam, eu estou dando opções aí, pessoal, para dizer justamente, ó, quando se trata de um ente animado, como por exemplo, né, o cachorro, a gente não vai necessariamente usar o faleceu, né? O faleceu a gente está acostumado a usar para quê? Para pessoas, gente, tá? Para pessoas. Agora vejam o seguinte, o que tem aqui, ó? E o motor do carro morre ou falece? Vejam, gente, isso aqui dá para nós também a noção de que não existem sinônimos perfeitos, né? Existem palavras e expressões que podem se intercambiar, ou seja, podem se intersubstituir, dependendo do lugar, da colocação, do contexto, tá? Mas elas não são todas intercambiáveis entre si, não dá para pensar nisso, certo? Por isso, pessoal, vejam, quem assume esse sentido conotativo aí de ser igual a apagar, quando fala que o motor apagou, o motor morreu, é o verbo morrer, não é o verbo falecer, tá? Então, vejam, isso dá para nós essa noção. Não tem sinônimo perfeito, né? O morrer substitui o apagar, mas o falecer não substitui o morrer nesse caso, tá bem? E isso tem a ver com colocação, isso tem a ver com escolha lexical, nesse caso, né? Com escolha de palavras que dão certo em determinados itens e não dão em outros. Olha só. Que restrições discursivas, então, eu vou ter, pessoal, né? Tá escrito aqui, para as escolhas lexicais, para as escolhas de palavras, como a gente estava vendo nos exemplos anteriores. A carga semântica negativa e a ampliação e especialização lexical. Como assim, gente? Vejam só. Por exemplo, o morrer aqui, para ligar o motor, para dizer, ó, o motor morreu, o que ele tem aí, gente? Uma ampliação lexical, uma ampliação de significado, né? Então, o morrer passa a ser usado como sinônimo do apagar. No entanto, gente, o fato dessa ampliação se dar com o verbo morrer não significa que ela passe para os outros sinônimos do verbo morrer em outros contextos, tá? Então, por isso, ó, pode falar que o motor falece? Não, vai falar que o motor morreu. Certo? Porque quem assume essa ampliação de significado é o léxico, é a palavra morrer, mas não outros sinônimos. Tudo bem? Vamos lá. De escolhas lexicais, um pouquinho de sintaxe e já vamos aprofundar um pouquinho mais. Vem para cá. Ó. Bom, queridos, olha só. Politicamente correto, falando em escolhas lexicais, né? Muito importante porque no nosso tempo nós temos, sim, muita coisa relacionada a orientações permanentes do politicamente correto, e daí nós vamos conversar a respeito já, tá? Vem para cá, ó. Diz assim, o politicamente correto preocupa-se com evitar que a sensibilidade ou a autoestima dos diferentes grupos sociais
minorias ou indivíduos possam ser ofendidas ou humilhadas por conversas, atitudes ou comportamentos inconvenientes, de modo a induzir ou reforçar na pessoa em questão uma visão desvalorizada ou culpabilizante dela mesma. Vejam só, pessoal, é importantíssimo a gente conversar sobre isso, né? Sobre as instâncias do politicamente correto. Pessoal, tem mais ou menos aí uns 20 anos que se passou a adotar, usar essa expressão e conversar sobre ela, né? Sobre o politicamente correto. Quer dizer, sobre o tipo de piada que se veicula ou que se propaga, né, em determinados ambientes, piada depreciativa de grupos, como diz aqui, ó, de grupos sociais, de minorias, tá? E isso, obviamente, gerou muita discussão, muita polêmica. Por quê? Porque vai dizer assim, ó. Então, a ideia é que não se vá induzir nem reforçar na pessoa em questão uma visão desvalorizada ou culpabilizante dela mesma. Bom, gente, é muito importante que se discuta isso porque, de fato, gera muita polêmica e polêmicas, às vezes, vazias, porque as pessoas não param para pensar. Elas querem, por vezes, defender tudo com, vamos dizer assim, o carimbo da liberdade de expressão, mas a gente não pode confundir, gente, liberdade de expressão com ofensa e agressividade, né? São coisas diferentes, pessoal. Liberdade de expressão não justifica ofensa, tá? Quando você transforma, por exemplo, a cor do outro, o comportamento do outro, a condição do outro em xingamento, certamente isso não é liberdade de expressão, né? Ou quando você usa alguma dessas características do outro como pejorativas, também não é liberdade de expressão, tá? Então é bem legal a gente ficar atentos a essas coisas, ok? A entender, né? Aquela história, pessoal, não tomar posicionamento sem ouvir os dois lados, né? Se, por exemplo, alguém do outro lado disser, ai, professora, mas também hoje é muito mimimi, todo mundo se acha no direito de reclamar porque está sendo aviltado, agredido verbalmente. Eu diria a vocês, respirem fundo e pensem o seguinte, gente. Que bom que a gente tem uma sociedade, ou que a gente está construindo uma sociedade, em que as pessoas se sentem no direito de dizer, escuta aqui, ó, né? Você está me xingando, você está sendo desagradável, você está sendo deselegante, falando da minha cor, ou da minha condição, ou do meu gênero, né? Então, pensem nessas conformidades e nesses usos, gente, lexicais relacionados ao politicamente correto, tá? Muito bem. Para refletir sobre os nomes agora, claro, falando em escolha lexical, gente, em politicamente correto, não posso deixar de falar disso. Olha só, o fato de chamar um negro de afro-americano em vez de preto não vai modificar a discriminação ou melhorar as oportunidades de mobilidade social, tá? Já vamos falar disso aqui, dessa expressão, o que ela significa, ok? Mas irá pelo menos deslocar o acento cognitivo da cor de sua pele, considerada resumo de sua identidade, para sua ascendência africana e as condições históricas da implantação dos negros nos Estados Unidos. Esse redirecionamento da atenção é igualmente importante para os grupos e minorias diretamente envolvidas, que finalmente terão à mão termos que os identifiquem de modo específico. Estas expressões reconhecem sua existência, ao menos linguisticamente, e lhes faculta uma percepção valorizada de si mesmos. Gente, então pera lá, vamos olhar com calma. Ó, eu li o parágrafo e daí a gente vai conversando um pouquinho sobre as expressões aí. Venham para a tela, fiquem comigo. Ó, pessoal, vejam, o primeiro momento do texto diz para nós aí que sim, que chamar um negro, por exemplo, de afro-americano em lugar de chamá-lo de preto, não muda a quantidade ou a pouca quantidade de oportunidades sociais que ele tem, né? Nem dá para ele uma condição de mobilidade social. Gente, por que mobilidade social? O que seria? Mobilidade social tem a ver com a ideia de ascensão social, né? De a pessoa conseguir ter mais, por exemplo, estabilidade econômica e financeira. Aí, pessoal, vejam que é poderosa essa conjunção aqui adversativa, né?
ela vai trazer o quê? Justamente a ressalva, dizer, ó, pelo menos você tira a força de chamá-lo de preto, né? Da condição da cor e passa isso à sua ascendência. Você está falando da origem dele e não da cor. São coisas diferentes, né, gente? Fazem diferença na hora de se escolher lexicalmente, tá? E daí, olha que importante, o que diz aqui, ó? Esse redirecionamento da atenção é igualmente importante para outros grupos e minorias, certo? Que não são apenas os negros, né? E ele diz, ó, esse tipo de expressão não só reconhece a existência dessas minorias, pelo menos linguisticamente, o fato de nós termos nome para essas minorias já ajuda a dizer que elas existem, né, gente? E também lhes faculta, ou seja, lhes oferece uma percepção valorizada de si mesmas, tá? Uma percepção que não seja aquela pejorativa, da piada, da chacota, do xiste, né? Então, importante isso, pessoal, certo? Muito bem. Agora vamos ver. Olha só, pessoal. Num comercial da Folha de São Paulo, encontramos o seguinte dizer: a Folha não se atrela a nenhum grupo, por isso, a notícia sempre chega ao leitor como deve chegar, limpa. Olha só, pessoal, uma campanha, vejam, que está trabalhando com a ideia justamente de desvinculação efetiva, né, da notícia ou da informação de uma filiação ideológica. Então, o que significa isso aqui, ó? É a proposição de desvincular, né? Então, desvincular da filiação ideológica, tá? Quer dizer, para a notícia chegar limpa, ele diz, ó, o jornal não se atrela a nenhum grupo, ele não está atrelado, ele não está ligado, ele não deve favor a grupo algum, ok? Essas escolhas lexicais, gente, escolhas sintáticas aqui deixam para nós esse tipo de informação, tá? Agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, a força da escolha lexical e da combinação disso com uma imagem que foi capa de uma revista de grande circulação nacional. Olha só, pessoal, vejam que importante isso, né? É uma chamada de atenção justamente para dizer, pessoal, atenção quando vocês estão lidando com crianças. Uma expressão, gente, que correu o Brasil, que ficou muito famosa, com alguns tipos de ritmos musicais, inclusive, né? E que tem a ver justamente com a exaltação da feminilidade, mas da feminilidade em crianças. Esse é o problema, né? Então tá lá, ó. Essa novinha é sensacional. E tem uma criança aí apagando, riscando esse adjetivo, né, o sensacional, e trocando por uma criança. E daí diz assim, ó, aqui embaixo, gente, na legenda, em média, as brasileiras são assediadas pela primeira vez aos 9 anos. Entenda por que a sexualização de meninas é tratada como normal e quais são as consequências disso na vida delas, né? Então vejam, gente, é uma reportagem longa e importante que vai ter a ver com o politicamente correto, com escolhas cuidadosas de léxico e com organização sintática que não deixe dúvida daquilo que nós estamos falando, né? Outra, pessoal, outra capa de jornal. De jornal não, de revista, gente. Olha lá com a prof. Diz assim, ó. É uma capa da revista Exame, tá? De fevereiro de 2016. Vejam. Tem uma penca de bananas aí, né? O Brasil à venda e bem baratinho. A recessão e a desvalorização do real fizeram com que muitas empresas brasileiras virassem pichinchas no mercado global, mas ainda está difícil achar comprador. Bom, vamos dar uma olhada, gente? Olha só, falando em escolha lexical e sintática. Vai lá, diz assim, ó. Tendo em vista o efeito de sentido que ela produz, a imagem da fruta que ilustra esta capa de revista se liga mais diretamente à seguinte palavra ou expressão do texto. Vejam, pessoal, que aqui há uma cobrança especial de escolha de vocabulário e de combinação de vocabulário. Então, eu vou falar que é uma análise aqui, ó, morfossintática.
tá? Ou seja, é uma análise da palavra, mas também da sua colocação, da ordem em que ela aparece, tá bom? Então vejam lá, espera lá, prof, vamos entender isso, né? Vamos olhar para a capa de novo, pessoal, para ver exatamente o que ela está atrelada. Olha só, a imagem de uma penca de bananas, né? Ao que a gente atrela geralmente, pessoal? Banana é muito conhecida por ser, né, uma fruta muito barata, não é? Então, uma fruta barata e a gente tem inclusive a expressão a preço de banana, quando a gente quer dizer que uma coisa, um objeto, né, custou muito barato ou está muito barato, tá? Agora vejam, o Brasil à venda e bem baratinho. A recessão e a desvalorização do real fizeram com que muitas empresas brasileiras virassem pechinchas no mercado global, mas ainda está difícil achar comprador. Pessoal, então a gente vai precisar ter alguma coisa associada a preço, né? Porque se eu disse a vocês que preço de banana é algo que identifica uma situação, um objeto, enfim, como muito barato, nós vamos ter que ter alguma coisa relacionada a preço, não é isso? Bom, então olha só, gente, a imagem, né? São as bananas que estão aí. O que tem relacionado a preço? Brasil? Não. Venda? Não. Venda é ação de vender, independentemente do preço. Recessão? Recessão é algo provocado por uma crise. Mercado global? Não. Agora, pechinchas, gente, é uma avaliação, olha lá, sobre venda, tá? Ou seja, pessoal, a ideia do preço das bananas ser tão baratinho está associada justamente à palavra pechincha. Então, levem isso em consideração, né? Nós temos aí morfossintática e semântica em questão na mesma proposta, na mesma proposição de análise, tá? Vamos lá, pessoal. Outra coisa, olha só. Considerando o seu contexto, o mais adequado seria substituir a palavra ainda, usada na frase final do texto, por qual expressão? Vamos lá, gente, ó. Qual é a frase final? Atenção, ó. Diz assim lá, ó. A recessão e a desvalorização do real fizeram com que muitas empresas brasileiras virassem pechincha no mercado global. A frase final tá aqui, ó, tá? Mas ainda está difícil achar comprador. Essa é a frase final, tá? Lá embaixo, ok? Bem, então vamos ver. Diz assim, a palavra ainda, nesse caso, pode ser usada na frase final, ela pode ser substituída por qual palavra, gente? Por enquanto, mesmo assim, até hoje, no entanto, também por isso. Vejam, em determinados contextos, pessoal, qualquer uma dessas expressões vai dar certo. Agora vejam qual é a relação. Eu falo aqui com vocês e daí a gente escolhe, tá? Vejam qual é a relação. A gente tem bananas, preço baratíssimo, né? É a fruta barata, considerada barata. A gente tem um comparativo falando que algumas empresas no Brasil se tornaram pechinchas, portanto, vendidas a preço de banana. E ao final diz que, mas ainda, mesmo assim, está difícil de vender. Ups, acho até que dei a resposta, né? Mas, mesmo assim, está difícil de vender. É isso mesmo, tá, gente? Quer dizer, o ainda também, pessoal, olha só. Ele não é substituído por qualquer coisa em qualquer contexto, né? Ele tem os substituintes possíveis dependendo do contexto, tá? Vamos mais uma? Do Enem, pessoal. Vem pra cá, vem comigo. Ó, diz assim. O seu cérebro é capaz de quase qualquer coisa. Ele consegue parar o tempo, ficar vários dias numa boa sem dormir, ler pensamentos, mover objetos à distância e se reconstruir de acordo com a necessidade. Parecem superpoderes de história em quadrinhos, mas são apenas algumas das descobertas que os neurocientistas fizeram ao longo da última década. Algumas dessas façanhas sempre fizeram parte do seu cérebro e só agora conseguimos perceber. Outras são fruto da ciência. Ao decifrar alguns mecanismos da nossa mente, os pesquisadores estão encontrando maneiras de realizar coisas que antes pareciam impossíveis. O resultado é uma revolução como nenhuma outra, capaz de mudar não só a maneira como entendemos o cérebro, mas também a imagem que fazemos do mundo.
da realidade e de quem somos nós. Siga adiante e entenda o que está acontecendo. E aproveite que, segundo uma das mais recentes descobertas, nenhum exercício para o seu cérebro é tão bom quanto a leitura. Ui, que beleza! Então acabamos de fazer um exercício ótimo para o nosso cérebro, né? Dá uma olhada, pessoal. Vamos falar de escolha sintática aqui, de organização lexical no texto, tá? Diz assim, ó. Nessa introdução de uma matéria de popularização da ciência, são usados recursos linguísticos que estabelecem interação com o leitor, buscando envolvê-lo. Quer dizer, gente, se eu vou tratar de uma matéria científica e quero envolver meu leitor leigo, que pode não ter interesse algum por esse tema, mas quero que ele conheça, que ele saiba, afinal de contas é divulgação de ciência, né? Claro que eu vou buscar envolvê-lo, buscar que ele se interesse por aquilo que eu estou dizendo, tá? Então vai lá. Desses recursos, aquele que caracteriza a persuasão, ou seja, o convencimento pretendido, de forma mais incisiva, de forma mais forte, se dá pelo emprego do quê, pessoal? Do pronome possessivo, como em o seu cérebro é capaz de quase qualquer coisa. De verbos na primeira pessoa do plural, como entendemos e somos. De pronomes em primeira pessoa do plural, como nossa e nós. De verbos no modo imperativo, como siga e aproveite. Ou de estruturas linguísticas avaliativas, como tão bom quanto a leitura. Gente, se vocês ficaram em dúvida, é justamente isso, né? A questão da teoria de resposta ao item do Enem, né? Ela vai buscar trazer informações que estão dentro do texto, nunca desatreladas do texto, mas apenas uma delas responde o que se busca com o comando, tá? Então, olha só. Pessoal, vejam, tá pedindo aqui, vamos retomar, né? Desses recursos, qual o que caracteriza o convencimento pretendido de maneira mais forte? Quer dizer, todos eles podem dar uma ajudinha, gente, para realizar convencimento, tá? Para convencer alguém de alguma coisa, todos eles. No entanto, tem um deles que caracteriza com mais força, com mais intensidade, que aproxima mais a divulgação científica do seu público-alvo pretendido, do leitor leigo, que não conhece do tema, tá bem? Vamos ver lá. Usar alguma coisa como dizer que que o cérebro é seu, será? Usar o verbo na primeira pessoa, dizer, ó, entendemos e somos, isso é legal, pessoal. Por quê? Porque isso aqui faz com que quem está produzindo o texto se coloque no mesmo patamar de quem está lendo, né? Ele engloba, ele inclui quem está do outro lado. Tá, esse aqui é bacana. Mas, ó, pronome de primeira pessoa no plural, o nossa e o nós, gente, esses dois, o B e o C, têm a mesma força, tá? A mesma intensidade. Então, se eu fosse assinalar um, eu assinalaria o outro também. Então, opa, já tem uma coisa que não cheira legal aí, né? Verbos no modo imperativo, veja. Quando eu digo vá, faça, siga, aproveite, né? Não perca a oportunidade. Gente, isso é um engajamento poderoso, né? Um pedido poderoso. É mais ou menos como quando a gente faz um pedido numa prece, né? Então, aí sim a gente tem um pedido poderoso. De estruturas linguísticas avaliativas, dizendo tão bom quanto. Primeiro, gente, que tão bom quanto, o que a gente tem aí? Um comparativo de igualdade. Então, se eu não estou falando em superioridade, eu não estou convencendo com essa estrutura linguística, né? O que eu vou ter, então? Obviamente, pessoal, a força dos imperativos vai prevalecer, ok? Bom, o que a prof vai pedir a você? Aquela velha e boa tarefa, pessoal. Agora que falamos de escolhas vocabulares e de sintaxe, de organização no texto, que tal, hein? Sua tarefa, ler o texto bem bonito, bem cuidadosamente e, justamente, trabalhar com ideias relacionadas à escolha vocabular e sintáticas. E quem sabe, na hora de ler um desses textos, você observa e diz, aqui eu trocaria para deixar mais fluido, mais interessante. Que tal? Curte lá, comenta conosco, conversa conosco, pessoal. Já já nos vemos em outra aula. Bom trabalho a todos. Fiquem bem.